Oi, meus pontinhos de luz queridos. Eu fiquei alguns dias sem gravar porque eu estava um pouquinho atarefada, estava corrido e também porque eu não estou muito bem. Todo mundo com essa característica de personalidade sabe que nós passamos por dias difíceis. Às vezes, os quadros depressivos aparecem, as dificuldades do dia a dia aparecem e, na maioria das vezes, tem a ver com o nosso contato com os outros. E é a respeito disso que eu venho falar aqui agora. Eu tinha prometido no último vídeo que eu vou dividir em 3 vídeos sobre relações interpessoais, com amigos e colegas de trabalho, com família e relações afetivas, com os nossos romances aí, que eu acho que é o mais complexo para todo mundo, não só para quem é border, né? Como eu disse, eu venho passando por uns dias difíceis e todas todas as pessoas, como eu já falei antes, independente de ter uma personalidade border ou não, procurar um terapeuta ajuda. A relação com esse terapeuta é tão complexa quanto as outras relações que nós temos. Até você encontrar um terapeuta que vale a pena, que te entenda, que vai te ajudar, exige um pouco de, de boa vontade, de procura, de dedicação. E para amigos, a mesma coisa. Para família, mais ainda. Para se relacionar afetivamente, muito pior. Qual é a dificuldade do border nesses quesitos? Eu não sou especialista, eu não sou profissional, eu não venho aqui falar de um ponto de vista médico, de um ponto de vista externo. Eu falo apenas aquilo que eu tenho experiência, são os meus pontos, são o meu ponto de vista, é a minha visão a respeito de como a minha vida vem se transformando no decorrer dos anos, decorrente da personalidade borderline. Então, deixo claro aqui que minhas experiências, meu relacionamento, talvez não seja igual o de todo border. Nós temos várias nuances aí, vários tipos de borders. E eu quero falar mais especificamente do meu tipo. Talvez você se identifique, talvez não. Então, o correto é que sempre procure a ajuda do seu terapeuta para se encaixar. A nossa maior dificuldade em se relacionar com alguém, não só sendo border, uma pessoa normal. Antes de qualquer coisa, você deve se conhecer. Você tem que saber os seus gostos, você tem que saber os seus sonhos, você tem que saber os seus ideais, para você dividir com as pessoas ou não. O problema é que para o border se conhecer é um caminho muito longo. É uma dificuldade tremenda, porque nós vivemos presos em históricos aí do nosso passado, temos medos, temos aflições que bloqueiam muito a convivência com outras pessoas, desde a mais simples até a mais complexa, como em relacionamentos amorosos. Então, começando esse vídeo a respeito de amizades, eu vou expor aqui alguns exemplos dos meus amigos, da minha vida e da minha experiência com amizades e com relacionamento com trabalho também. Como eu já falei no vídeo antes, às vezes o teste vocacional se estende aí pela vida inteira. A dificuldade de encontrar o que fazer. Mas a segunda parte, depois do teste vocacional, é se encaixar dentro desse emprego, que é muito difícil pra gente. Amigos. Quem leva em consideração o que os seus amigos pensam? O que eles esperam de você? Quão importante você é para os seus amigos? Será que você já parou para pensar nisso? Eu paro para pensar o tempo todo. Eu me incomodo, às vezes, se as pessoas estão satisfeitas ou não com o que eu tô fazendo, com o que eu tô falando. Muita gente não. Muita gente fala o que quer, curte, fala assim, se a pessoa tiver que gostar de mim, gosta do jeito que eu sou e tal. Na verdade, todos queremos isso. Ser naturalmente você. Então, como ser naturalmente você se você não se conhece? Se você não tem uma personalidade pré-determinada? Se você se deixa levar pela influência das pessoas? Essa é a nossa grande dificuldade. Eu tive círculos de amigos de N tipos. E todas as vezes eu me influenciava muito com eles. Eu tive grupos de amigos roqueiros na adolescência. Eu era uma roqueirona. Eu tive grupos de amigos mais tranqueirinhas, né? Fui mal influenciada. Eu tive grupos de amigos
populares, queria ser popular, queria ser legal, queria ser a bonitinha do colégio, da faculdade, blá blá blá. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o poder de influência dos nossos amigos. Dentro de um local de trabalho, você tem que ter pré-determinado aquilo que você é, as suas características. Porque se você se deixa levar o tempo todo pela companhia, pelos seus amigos, acaba te prejudicando ou favorecendo, mas mesmo assim não é você. Não é a sua marca. Então, a minha dificuldade em manter as amizades sempre foi aquele apego e aquela necessidade de ser visto. De, olha, eu tô aqui, eu sou alguém, eu preciso dessa companhia. No geral, eu vi aí descrito em livros, em vídeos, que o border ele tende a ser uma pessoa assim, amigável, legal, quando você não conhece, né? Taxou a gente meio como monstrinhos aí um pouquinho, na minha opinião. Que o border é super gente boa, que ele é aquele festeiro, aquele divertido e tal, mas quando você afina a amizade com ele, quando você começa a entrar nas particularidades dele, ele assume uma dependência das amizades. Por quê? Porque não nos conhecemos o bastante, infelizmente, para colocar nossa postura nos amigos. E eles colocam a postura deles em nós. Ou seja, acabamos por refletir essas amizades. Essa dependência, esse afeto procurado o tempo todo, característico do border, acaba se tornando um transtorno porque a pessoa tem aquela necessidade, aquele apego de que o amigo vai estar sempre ali. E todo mundo tem a sua vida, tem as suas particularidades, tem os seus momentos. Muitas vezes a pessoa não tá lá para você quando você quer, toda hora. Então, essa necessidade nessa hora se torna uma frustração. Criar amigos, fazer amigos em quem você possa confiar é complicado para qualquer pessoa. Mas pra gente, assim, especificamente, acaba se tornando uma maratona difícil porque você busca sempre o amigo que vai estar ali o tempo todo, que vai te compreender o tempo todo, que principalmente não vai julgar as suas dificuldades, a sua diferença, o fato de você ser lá o mais complexo, o mais sentimental. Muita gente não tem saco, né? Literalmente, para nossa personalidade. E isso acaba gerando muito transtorno para nós borders. Para mim, por exemplo, tive na infância colegas de escola, muitos. E uma grande amiga minha hoje, que eu amo de paixão, me falou uma vez, quando a gente já era grande, que ela tinha medo de chegar perto de mim quando eu era criança. Porque eu era uma criança, às vezes, muito intensa na escola. Era briguenta, passei por uma fase complicada. E eu guardei isso na minha cabeça quando ela me falou, eu tinha medo de chegar perto de você quando a gente era criança, tava lá no Jardim 1. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu fazia que eu queria tanto ter amigos e eu afastava as pessoas? Eu comecei a pensar nisso, eu levei isso pra minha terapia. O que que tipo de pessoa eu era que eu assustava alguém, né? O que eu fazia, talvez, com essa pessoa intimidava, colocava expectativas demais, me apoiava muito, mas de alguma forma ela se disse assustada com o meu jeito de ser. Em outra fase, eu cresci numa cidade pequena, muito pequena, então os ciclos de amizade são os mesmos. Todo mundo se conhece quando criança, todo mundo cresce junto, todo mundo vive aquela mesma vida. Alguns saem de lá, vão para outras cidades, como eu me mudei, outros permanecem ali com vínculos. E o que eu percebo é que o vínculo dos meus outros amigos, da minha mesma fase de infância, existe até hoje. Eles têm esse laço de coleguismo, de melhores amigas, de festas e tal, e todo mundo lá. E eu, como sempre, continuo me sentindo um peixinho fora d'água. Eu continuo não conseguindo me encaixar ali, naquele grupo, na minha cidade pequena, onde eu cresci, fui criada. Eu olho para as pessoas e ainda me vejo muito diferente. Isso é o que machuca em nós. Não encontrar esse problema, esse ponto X que faz a gente querer tanto se aproximar das pessoas, ao mesmo tempo se afastar. Tem aí vários outros problemas da personalidade border. Um border pode desenvolver vários outros quadros. Infelizmente, muitos borders são anoréxicos, traz bulimia. No meu caso, tenho aí uma disfunção também com a minha imagem, que ao contrário da anorexia, eu
me acha assim, muito magricela. E sempre foi motivo de brincadeira. Eu sempre levei numa boa. Mas no meu interior me reflete muito mal. Isso me afastava dos amigos. Isso me mantinha longe. E o que eu quero mudar, gente, o que eu quero deixar de dica para vocês que têm essa dificuldade em amizade, primeiro passo, se conhecer, buscar a sua terapia, buscar afinar o laço com o seu terapeuta, que ele é uma pessoa muito importante. A partir do momento que você se sinta à vontade e se sinta ajudado, confie plenamente naquele profissional. Porque ele, querendo ou não, se ele conhece ou não a respeito da personalidade borderline, o tanto que ele estudou, a visão externa que ele tem, pode ser deixado de lado quando o quesito é apenas olhar para você, sabe? Não olhar para você como o cara borderline, mas olhar para você como uma pessoa que quer se encontrar. Procure isso no seu profissional, que ele ajude você a se conhecer, para que você tenha contato com seus amigos e não se ache pro resto da vida um peixe fora d'água. Porque ainda hoje eu chego na minha cidade, que é perto de onde eu tô morando agora, eu olho todas as pessoas que eu conheço a vida inteira, e ainda não me encontro ali. Eu ainda sinto vergonha, eu ainda me sinto mal, eu ainda não sei o que mostrar para eles. Porque eu espero, eu tenho aquela expectativa do que as pessoas vão pensar a meu respeito, do que as pessoas estão falando de mim. Será que eu tô agradando? Será que eu não estou? Eu sou um ser humano inconveniente ou não? Entendeu? E as pessoas não vão te falar isso, sabe? O seu amigo, ele pode até fazer brincadeiras, magrela, não sei o quê, mas ele nunca expõe aquela coisa íntima, assim, de você é uma perfeição e tal, esse mimo que a gente espera, muitas vezes cria essa vontade de ser amado, né? De ter esse sentimento, como a gente tem às vezes pelas pessoas. As pessoas não têm, mas não é por mal, sabe? As pessoas ditas normais, como eu costumo brincar, elas não têm essa sensibilidade de ver como a gente, os sentimentos das pessoas. Não que elas não respeitem os sentimentos, respeitam. Seus amigos devem te respeitar. Mas eles não estão ali olhando tão profundamente para você e julgando aquela personalidade que você tem, aquele jeito, aquela carência. Ele não tá tão preocupado em suprir isso. Principalmente amigos, que amigos são distantes. Colegas de trabalho, mais ainda. O problema está dentro de você. O problema está em mim. Não um problema ruim, mas algo a ser lapidado. Me conhecer, encontrar os meus gostos, a minha vida, saber as perspectivas de vida que eu tenho é importante para se relacionar. É importante para estar presente ali com um colega, com um amigo, com um parceiro de trabalho. Porque são as suas qualidades que você vai expor, principalmente com amigos. Na intimidade, talvez você comece a expor os problemas, mas de primeiro, você tem que se preocupar em expor quem você é de bom. Porque o intuito é fazer as pessoas gostarem de você. E se a gente não consegue dividir essas etapas de nós mesmos, como passar para o outro? Não é verdade? Então, eu acredito que a maior dificuldade do border em fazer amigos, em se manter relacionar, em manter relacionamentos com as pessoas saudáveis, é o autoconhecimento. É a dificuldade que a gente tem de se aceitar como nós somos, de conhecer o que somos e o que queremos, e de esperar das pessoas companheirismo e não dependência, né? Às vezes aquela pessoa some do nada por um problema de família, por uma obrigação, foi viajar, foi trabalhar fora, a gente se sente abandonado. Por que essa expectativa, não é? Então, eu levo isso para minha terapia. Mudar em mim o meu olhar sobre as pessoas, para que as pessoas mudem seu olhar de mim. É um pouco complicado falar de amigos em questão. Eu dei aqui exemplos das minhas amizades, de como eu ainda me sinto um peixinho fora d'água na cidade que eu fui criada, como eu olho para as pessoas e penso, eu sou totalmente diferente delas. E geralmente esse diferente não é para bom. Mas você, qual é o seu medo? Qual é o seu problema? O que você pensa? Tenta levantar essas questões antes de se relacionar com as pessoas.
Tenta buscar o seu autoconhecimento. Antes de criar expectativas e depositar nas pessoas tudo aquilo que ela quer, que você quer que a pessoa te conhece, mas você se conhece. Eu já volto. Beijinho de luz para não ficar muito grande o vídeo. Assistam aí a segunda parte. Vou tentar falar sobre família, porque a minha vida com família é uma história longa. Beijinho de luz da Drica. Até já, gente.